Num tempo onde o céu se fechou e a terra secou, uma nação inteira se afastava do seu Criador. Por 3 longos anos, a seca castigou Israel. A poeira cobria os campos antes verdes, e o silêncio de Deus parecia pesar sobre todos. O povo, desesperado, curvava-se diante de Baal, um ídolo de madeira e pedra, buscando a chuva que não vinha. O rei Acabe e sua rainha Jezabel haviam mergulhado o reino na idolatria, promovendo o culto a falsos deuses e perseguindo aqueles que permaneciam fiéis. Era uma era de escuridão espiritual, onde a esperança parecia uma lembrança distante e a fé, uma brasa quase extinta. Mas nas sombras dessa apostasia, um homem se levantou. Seu nome era Elias, o tisbita, um homem do deserto, vestido com peles, com um espírito tão indomável quanto a natureza que o cercava. Ele não era um nobre, nem um sacerdote do templo. Era simplesmente um profeta, um mensageiro. Sua voz, no entanto, carregava o trovão da autoridade divina. Elias sentia a dor da sua terra e a traição do seu povo. Enquanto outros se calavam por medo ou conveniência, a indignação santa queimava em seu coração. Ele sabia que o silêncio precisava ser quebrado. Era hora de um confronto. Com passos firmes e o olhar fixo, Elias marchou até o palácio para encontrar o rei Acabe. O encontro foi tenso. Acabe, ao vê-lo, o acusou. És tu o perturbador de Israel? Mas Elias não recuou. Com a coragem que só a verdade confere, ele respondeu: Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, por abandonarem os mandamentos do Senhor e seguirem os Baalins. Elias não estava ali para negociar. Ele estava ali para propor um desafio, um duelo espiritual que revelaria de uma vez por todas quem era o verdadeiro Deus. Agora, pois, ajunta todo o Israel no Monte Carmelo, declarou Elias, e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. A proposta era ousada, quase insana. Um homem contra 850. Mas Elias não confiava em sua própria força, e sim no poder daquele que o enviou. O desafio estava lançado. O dia amanheceu no Monte Carmelo, sob um céu de bronze. Uma multidão ansiosa se reuniu na encosta da montanha. De um lado, centenas de profetas de Baal, vestidos em suas vestes cerimoniais, confiantes em seu número e no apoio real. Do outro, sozinho, estava Elias. Ele se voltou para o povo e perguntou: Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, hesitante e dividido, permaneceu em silêncio. Então, Elias estabeleceu as regras do confronto. 2 novilhos seriam preparados para o sacrifício, um para os profetas de Baal e outro para ele. Cada lado colocaria seu sacrifício sobre a lenha, mas ninguém poria fogo. O Deus que responder com fogo, proclamou Elias, esse é o verdadeiro Deus. O povo concordou. O palco estava montado para a maior prova de fé que aquela geração já havia testemunhado. Os profetas de Baal começaram. Eles prepararam seu altar, colocaram o novilho e começaram a clamar. Ó Baal, responde-nos. Eles gritavam e dançavam ao redor do altar desde a manhã até o meio-dia, mas não houve resposta. Nenhum som, nenhuma chama, apenas o eco de suas próprias vozes desesperadas. Elias, observando a cena, começou a zombar deles. Gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Quem sabe esteja dormindo e precise ser acordado. Instigados pela provocação, os profetas de Baal se tornaram ainda mais frenéticos. Eles continuaram sua performance macabra até a hora do sacrifício da tarde. Mas o céu permaneceu em silêncio. Baal não respondeu. Seu poder era uma ilusão, e seus profetas, uma fraude. O silêncio era a prova final de sua impotência. Então, chegou a vez de Elias. Com calma e reverência, ele chamou o povo para perto. Primeiro ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre ela. Mas então,
ele fez algo que parecia desafiar toda a lógica. Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o sacrifício e sobre a lenha, ordenou ele. Eles obedeceram. Façam isso uma segunda vez, disse Elias, e eles o fizeram. Façam uma terceira vez, e fizeram novamente. A água encharcou o sacrifício, a lenha, e encheu o valo que ele havia cavado ao redor do altar. Humanamente, era impossível que aquilo pegasse fogo. Elias estava demonstrando que qualquer resposta que viesse não seria obra do homem, mas um milagre incontestável. Com o altar encharcado e os olhos de toda a nação sobre ele, Elias se aproximou e fez uma oração. Não foi um grito frenético, nem um ritual desesperado. Foi uma conversa simples, direta e cheia de fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. A oração mal havia terminado quando algo extraordinário aconteceu. Fogo. Fogo desceu do céu. Não uma faísca, mas uma chama poderosa e consumidor. O fogo consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até mesmo a poeira. Lambeu a água que estava no valo, secando tudo instantaneamente. O poder de Deus se manifestou de forma tão avassaladora e inegável que não deixou espaço para dúvidas. O céu, que estivera em silêncio por tanto tempo, finalmente havia respondido com um trovão de fogo. Ao verem o milagre, o povo caiu com o rosto em terra. O medo e a admiração tomaram conta de todos. O murmúrio de idolatria foi substituído por um grito uníssono de adoração. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Naquele momento, a hesitação se desfez. A verdade havia triunfado sobre a mentira. O Deus vivo se revelou, e a fé da nação começou a ser restaurada. Elias havia cumprido sua missão. Ele não apenas provou que Baal era falso, mas também reconectou o coração do povo ao seu verdadeiro e único Deus. A vitória no Monte Carmelo não foi de Elias, mas do Deus a quem ele servia. Após o confronto, Elias subiu ao topo do Carmelo. Ele se curvou ao chão, colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar novamente. Desta vez ele não pediu por fogo, mas pela promessa que encerraria o castigo da seca, a chuva. Ele enviou seu servo 7 vezes para olhar em direção ao mar. Nas primeiras 6 vezes, a resposta foi a mesma: não há nada. Mas Elias não desanimou. Sua fé, provada pelo fogo, agora se agarrava à esperança da água. Na 7ª vez, o servo voltou com uma notícia diferente. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem está subindo do mar. Aquela pequena nuvem era o sinal. Era a promessa se cumprindo. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento, e uma forte chuva começou a cair sobre a terra ressequida de Israel. O som da chuva era uma canção de alívio e renovação. A terra, que gemeu por tanto tempo, finalmente bebeu da misericórdia divina. A seca havia terminado. Enquanto a chuva lavava a poeira e trazia vida de volta aos campos, Elias, cheio da força do Senhor, correu à frente da carruagem do rei Acabe. Ele não era um rei, nem um sacerdote. Era apenas um homem. Mas sua fé incendiou o céu. Trouxe fogo e finalmente a chuva da restauração. Ele caminhava sozinho, mas vitorioso. Um profeta que ousou acreditar quando todos duvidavam. Obrigado por assistir a esta história de fé e coragem. Se você foi tocado pela jornada de Elias, deixe seu gostei e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas como esta. Até a próxima!